Ora, viva! Bem-vindos para mais um resumo das teóricas práticas. Neste vídeo vou não só resumir as teórico-práticas da semana passada, como também adiantar o resumo das teórico-práticas desta semana. Logo, nós da semana passada vimos a fórmula de Taylor para funções de várias variáveis, a função f de Rn para R. As funções vou sempre assumi-las de classe C infinita, ou seja, continuamente deriváveis a qualquer ordem. Em Rn, do domínio Rn, e a fórmula de Taylor de ordem 2, aqui faço esta restrição à ordem 2, escreve-se da seguinte maneira: f de x0, ou seja, num ponto, ordem 2, num ponto x0 pertencente a Rn, x0 mais h é igual a f de x0 mais f' de x0 vezes o vetor h mais o meio de transposta de h vezes aquilo que eu vou escrever aqui, f segunda de x0 vezes h mais um certo resto. Logo, o resto que está aqui é uma função que satisfaz uma certa condição de limite, que é que o resto a dividir pela norma de h ao quadrado tende para zero, quando h tende para zero. Para o vetor nulo. Logo, aqui temos que pôr temos que pôr aqui um módulo, ou não precisamos. Este resto é essencialmente a diferença entre f de x0 mais h e o polinómio de Taylor de ordem 2. É este o polinómio de Taylor de ordem 2. Logo, vou explicitar muito brevemente o que é que aparece nesta expressão, aqui, porque eu estou a usar notações que não são propriamente ditas aquelas que estão a ser usadas na sebenta, ou aquelas até que eu usei durante as aulas teórico-práticas, mesmo se falei destas notações. O que é a derivada desta função? A derivada é simplesmente o gradiente desta função em x0. Nós sabemos que o gradiente, ou seja, a derivada da função, ou seja, a matriz jacobiana desta função em x0, vai ser uma matriz que vai ter, cujas linhas são os gradientes das componentes. Ou seja, aqui só temos uma componente, logo só vamos ter uma linha, e a matriz jacobiana vai ser uma matriz com uma linha e n colunas. As colunas correspondendo às derivadas parciais de f em ordem a cada uma das suas variáveis. Imaginemos que aqui nós escrevemos o ponto x como x1 até xn. O que é que vai ser o gradiente? Vai ser simplesmente df sobre dx1 no ponto. Aqui devia ter usado uma notação que eu esqueci sempre de usar, que é P0, vamos chamar isto de ponto P0, para não baralhar o x com o x0 com os componentes x1, em P0 até a derivada parcial do f em ordem a xn em P0. Logo, a questão é tentar perceber o que é que vai ser aqui a derivada segunda, e a derivada segunda, aquilo que eu noto da derivada segunda, e que na teoria eu apresentei como a matriz hessiana de f em P0, porque é uma matriz. Esta derivada segunda é mesmo uma derivada segunda, ou seja, é a matriz jacobiana da matriz jacobiana de f. Ou seja, a matriz jacobiana de f, aqui há uma coisa mais, matriz jacobiana, ou assim,
f é o gradiente de f. Se nós queremos perceber o que é o jacobiano do gradiente de f, temos que perceber que tipo de função é a função gradiente de f, e a função gradiente f tem como espaço de partida Rn, e como espaço chegada, vamos ver, então se eu pego aqui num x pertencendo a Rn, qual vai ser a sua imagem pelo gradiente? Vai ser o gradiente de f em x, que é um vetor de Rn, como nós vimos aqui em cima, isto pertence a Rn. Logo, é uma aplicação de Rn para Rn, tem n linhas. Cada uma destas linhas vai ser o quê? Vai ser as componentes do gradiente. E cada uma destas componentes, das derivadas parciais, são as componentes do gradiente. Logo, é claro, pela definição da matriz jacobiana, que a derivada segunda vai ser uma matriz jacobiana, uma matriz que é n por n. E se eu for representá-la de forma matricial, então o que é que eu vou ter em cada uma das suas linhas? Vou ter o gradiente de cada uma das derivadas parciais do f, ou seja, o gradiente da derivada parcial do f em ordem x1, na primeira linha, e na última linha, o gradiente da derivada parcial do f em ordem a xn. Ou podemos perguntar, mas então, o que é que vai ser o coeficiente? Imaginamos que a gente queira determinar o coeficiente da iésima linha e da jésima coluna. Então, se estamos na iésima linha, vamos estar numa linha que faz aparecer o gradiente de f em relação à variável xi, que é o gradiente da iésima componente do gradiente de f, isto torna-se um bocadinho confuso, e nós queremos a jésima componente deste vetor. E a jésima componente deste vetor vai ser simplesmente esta coisa aqui, vai ser simplesmente a derivada da segunda ordem de f em ordem a xj, ordem a xi. E como eu aqui assumi que a função é S infinita, eu lembro-vos que nós temos um teorema, que é o teorema de Schwarz, que nos diz que as derivadas mistas são, se a função for C2, as derivadas mistas são C2. Logo, em particular, eu sei que D2f dxi dxj é igual a D2f dxj dxi. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esta matriz hessiana ela é simétrica, porque o outro coeficiente que aparece aqui, o primeiro coeficiente que aparece aqui, este aqui, vai corresponder, aqui imaginamos, à componente que está na jésima linha e na iésima coluna. Estes dois coeficientes da matriz hessiana são iguais por causa do teorema de Schwarz. Isso torna esta matriz, por além de ser n por n, é simétrica. O que é relativamente importante. Como poderão ler na sementa, o facto desta matriz ser simétrica implica que ela é diagonalizável. Bem, vamos ver um pequeno exemplo, que é o caso n, aqui o caso n igual a 2. N igual a 2, o que é que vai ser a matriz hessiana? Então, a matriz hessiana de uma função de duas variáveis vai ser, como eu disse, na primeira linha vamos ter o gradiente da derivada parcial em ordem à primeira variável, ou seja, vamos começar por derivar em ordem x, depois derivamos novamente em ordem x, d2f, dx2. Na segunda coluna da primeira linha vamos ter a derivada parcial, desta vez, em ordem a y, dx. E na segunda linha vamos ter o gradiente da derivada parcial em ordem a y. E a primeira componente vai ser d2f, dx, dy, e a segunda componente vai ser d2f, dy2. Aqui observamos, mais uma vez, pelo teorema de Schwarz, que os coeficientes, que a matriz é simétrica. Se eu escrever a fórmula de Taylor, agora na forma, no caso n igual a 2, imaginamos aqui a x mais h, y mais k, temos duas componentes.
Isto vai dar, então, aqui vou utilizar a aproximação da função pelo seu polinômio Taylor, vai nos dar f de x, y, mais o gradiente vezes hk, vai nos dar a primeira componente do gradiente em xy, vezes a primeira componente do vetor de deslocação, h, mais df sobre dy, xy, vezes k. E aqui temos mais um termo que corresponde à hessiana, o meio de a transposta do vetor hk, ou seja, vai ser este vetor hk, vezes a matriz hessiana em xy, vezes o vetor da coluna hk. Agora, aqui, o sentido desta aproximação, qual é que ele tem que ser dado? É simplesmente dizendo que nós descartamos o resto. Dizemos que a função, o resto pode ser descartado e a função é aproximadamente igual ao seu polinômio Taylor. Agora, aqui falta avaliar este termo, e aqui é um cálculo que eu fiz durante a teórica, que não vou voltar a fazer aqui. Se vocês fizerem os produtos destas diferentes matrizes, isto vai dar ao final d2f sobre dx2 no ponto xy, vezes h ao quadrado, mais duas vezes d2f dx dy no ponto xy, vezes hk, mais d2f dy2 em xy, vezes k ao quadrado. Logo, obtemos assim uma maneira aproximada de calcular o valor de uma função, independentemente da sua expressão, a partir de uma função que é polinomial, ou seja, que é o polinômio de Taylor de grau 2. Uma aplicação da fórmula Taylor, que é essencialmente a aplicação que nós vamos usar durante este semestre, é o estudo de extremos. Estudo de extremos de funções de Rn para R. Funções que eu vou sempre assumir suficientemente regulares, ou seja, de classe infinita. Em prática, elas serão sempre assim. Sim. Então, como é que se baseia, ou seja, qual é o teorema? Este teorema não está explicitamente na teórica. Como é que se poderia enunciar um teorema que usa a forma de Taylor para estudar os extremos? É essencialmente um teorema que, se não está enunciado na sebenta, é o, pelo menos já enunciei várias vezes, que é que o comportamento local, vamos olhar esta função local de f. O que é que quer dizer local? Por aqui uma estrela, vamos já aqui completar. Quer dizer na vizinhança de um ponto. De ponto P0 pertencendo a Rn é completamente descrito pelo polinômio de Taylor de f. Logo, onde é que nós já vimos isto? Exemplo, a ordem 0, aquilo que a gente chama a ordem 0, a ordem ao grau 0, um valor aproximado da função f, imaginamos quando p é próximo de p0, um valor aproximado da função f, vai nos ser dado pelo valor de f em p0.
Aqui esta função, volto a dizer, é de classe infinita. Logo, a ordem 0 corresponde à propriedade que nós conhecemos, que é que a função é contínua, ou seja, quando o P tende para P0, f de P vai tender para f de P0. Ou seja, f de P0, o valor da função do ponto P0, é uma boa aproximação à ordem 0 dos valores da função dos valores que toma a função f. A ordem 1, ou grau 1, porque aqui o que é f de P0 é o polinómio de Taylor de grau 0 em P0. Em grau 1, quando o P é próximo de P0, quando a função é de classe infinita, uma aproximação da primeira ordem vai ser dada simplesmente pela derivada da função, a partir do facto que, na primeira ordem, a função é aproximada o gráfico da função é aproximável pelo seu plano tangente. E existe uma tangente. Porquê? Porque a função é derivável. Bom, mais uma vez, estamos aqui a considerar uma função que é derivável a qualquer ordem. Nesse caso, nós temos esta aproximação da primeira ordem, nós já vimos, é a parte de grau inferior ou igual a 1 do polinómio de Taylor, mais gradiente de f em P0, vezes aquilo que eu posso chamar aqui P menos P0. E isto é o polinómio de Taylor de grau 1. Logo, a ordem 2 é aquilo que nós acabamos de ver, o grau 2, em relação ao grau do polinómio de Taylor, nós vamos ter aquela fórmula acima. E essa fórmula vai ser suficiente para descrever a natureza dos pontos extremos da função. Eu aqui vou só enunciar o teorema, não vou demonstrá-lo como tentei fazer na aula teórica, porque eu acho que acaba por ser ainda mais confuso, mas vamos só enunciar o teorema. Então, o que é que diz o teorema? Nós temos uma função de um conjunto aberto A em Rn para R. No mínimo, podemos supor ela C2, mas como eu já disse, as funções em geral que vocês vão ver, em quase 99% dos casos, vão ser sempre funções que são sem infinita. Vamos considerar P0 um ponto crítico. Um ponto crítico de F. E eu lembro que o que é um ponto crítico? É um ponto para o qual o gradiente de F nesse ponto é o vetor nulo. Vamos chamar D, e é aqui que aparece a matriz hessiana, o determinante da matriz hessiana de F em P0. E temos os seguintes casos. Caso 1, assumindo que o determinante seja diferente de 0. Se todos os valores próprios, vou escrever valores próprios VP, são estritamente positivos, então F tem ou seja, então P0 é um mínimo de F. F tem um mínimo em P0. Ou seja, F de P0 é um valor mínimo relativo, local, mínimo aqui relativo, em oposição a um mínimo absoluto, porque isso não sabemos. Se é em P0, vamos atingir o mais pequeno valor possível de F, mas sabemos que temos um mínimo relativo. Se os valores próprios são todos negativos, vamos ter aqui um máximo em P0. Outro caso é quando a matriz hessiana de F em P0 tem pelo menos dois valores próprios, VP, valores próprios de sinal
distinto, diferentes. Então, temos um ponto de célula. Então, F tem uma célula. Ou seja, o que é uma célula? Nós já vimos exemplos, vai ser uma curva desta forma. E aqui vamos ter assim, 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 e aqui vai subir assim. Ou seja, duas direções, uma direção na qual a função vai ter um máximo e outra direção, assim, nesta direção aqui, onde a função vai ter um mínimo. Aqui, isto fugiu um bocado, aqui. Isto não me está a deixar fazer o desenho, mas espero que vocês percebam que aqui temos na direção azul, temos um mínimo. Mas quando a gente considera aqui as duas direções, não há nem máximo nem mínimo. Finalmente, o último caso é onde o determinante é igual a 0 e HF, a matriz hessiana, em P0, tem todos os valores próprios. Imaginamos positivos ou nulo, ou todos negativo ou nulo. Nesse caso, nada podemos concluir. Nada podemos concluir. Essencialmente, temos que fazer como fizeram a análise 1, temos que, em vez de olhar o polinómio de Taylor de grau 2, vamos ter que olhar polinómios de Taylor de grau superior a 2. Mas nós não vamos olhar os polinómios de Taylor de grau superior ou igual a 3, porque a expressão torna-se um bocadinho demasiado complicadas. Bem, uma pequena ideia de demonstração, eu não vou fazer demonstração, vou só dar a ideia intuitiva desta demonstração, é que essencialmente se tivermos num ponto crítico da função, vamos olhar aqui o caso onde n é igual a 2, o que nós temos é que f de P0 mais h é aproximadamente igual a f de P0 mais aquela expressão transposta de matriz hessiana em P0 vezes h. E se vocês pensarem 2 segundos, o que é isto? É um polinómio. Aqui escrevi com notação genérica, mas aqui talvez fosse melhor escrever desta maneira, mais h, y0, mais k. Este vetor h, vamos escrever um vetor, ou seja, aqui põe uma setinha. Vamos escrever da forma primeira componente h e segunda componente k. Ou seja, é um polinómio p das variáveis h e k de grau 2. E logo nós queremos perceber se neste ponto onde o gradiente é nulo, temos localmente um máximo ou um mínimo ou um ponto de célula. Logo, a ideia é simplesmente de tentar perceber que tipo de curvas, ao final de contas, neste caso de superfícies, vão ser gráficos destes polinómios de grau 2, e eu aqui vou dar 2 exemplos simples, 3 exemplos, aliás. Podemos olhar coisas desta forma, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é de grau 2, que é um exemplo simples. Podemos olhar o oposto, menos x quadrado menos y quadrado, e podemos olhar coisas desta forma, x quadrado menos y quadrado. E não é muito difícil de ver que, por exemplo, isto são chamadas quádricas. Sim, quádricas. São exemplos de quádricas. Podemos olhar aqui esta primeira curva. Isto é chamado um
paraboloide, e é um paraboloide que vai ser desta forma. Aqui, olhar aqui, onde aqui está o eixo dos Z's, imaginamos aqui o eixo do X, o eixo do Y. Isso é utilizar aquele primeiro teorema que eu enunciei acima, que é finalmente as propriedades locais da função são descritas pelo polinómio de Taylor. Isso quer dizer que a função f vai ter um comportamento na vizinhança do meu ponto aqui, que é o ponto P0. Aqui no desenho que eu escolhi, o P0 é igual à origem. Vai comportar-se como este paraboloide. E claramente nós temos aqui um mínimo. Nós temos aqui um mínimo. Também reparem, este pequeno detalhe, é que x² mais y² também escreve-se desta maneira, em termos de produtos matriciais. E que é o aqui por se eu aqui fizer assim, por aqui um meio, vocês vão ver uma coisa engraçada aparecer, 2, 0, 2, xy. E aqui, o que é esta coisa? Esta coisa é simplesmente a matriz hessiana desta função. Ou seja, vou chamar matriz hessiana de P, que vai ser igual à matriz hessiana da função f, em 0, 0. Logo, estamos numa situação onde a gente vai olhar aqui a expressão da matriz hessiana, ela é diagonal e tem dois valores próprios positivos. Logo, reparem que se eu agora considerar o outro caso, este caso aqui não vai mudar grande coisa, só vamos ter aqui um sinal menos e o gráfico vai ser simétrico, ou seja, o paraboloide vai ser virado para baixo. Assim. E o que é que isso vai mudar na expressão? Vamos pôr aqui um menos, vamos ter aqui menos, aqui vamos ter menos 2, menos 2. Neste caso, temos dois valores próprios negativos que vão corresponder a esta situação, ou seja, a um máximo. Falta então o último caso, o caso do x² menos y². Ou seja, imaginamos que o polinómio então seja da forma x² mais y². E eu não vou fazer o desenho aqui, porque eu já sei que vou perder imenso tempo, mas isto é a situação da cela. E isto escreve-se desta maneira, 1 meio, xy vezes 1 menos 1, 0, 0, xy. Não estou enganado? X² aqui, sim, está certo. Estamos numa situação onde a matriz hessiana do P tem dois valores próprios de sinais opostos. Algum exemplo do último caso, onde nós não podemos concluir do teorema, eu deixo vocês verem na sementa, há na sementa um exemplo desses que é tratados, onde já não me recordo se é x² menos, eu acho que é x² menos y², uma coisa assim. Não, acho que se temos uma coisa da forma z igual a x² menos y², um teorema não nos permite concluir, porque a matriz hessiana desta função, imaginamos que chamar xy, no ponto 0, 0, vai ser claramente a matriz nula. Verso benta. Só não sei se é esta função ou se é outra. Bem, logo aqui conclui-se, essencialmente, as aulas teórico-práticas, o resumo das aulas teórico-práticas da semana passada. Para isto tudo. Bem, logo, a segunda parte deste vídeo vão ser as aulas que eu ainda não dei, mas não tem importância, vocês poderão ver isso ao final desta semana também. Vamos tratar um primeiro tema, que é o tema do teorema da função implícita, que eu vou sempre chamar a notar o TFI. Como já é expectável,
Eu vou inspirar-me, obviamente, das aulas da Sebenta, mas vou apresentar as coisas da maneira mais simples possível, sobretudo da maneira mais intuitiva possível. E não temos muitas maneiras para adquirir intuição sobre funções de várias variáveis, a não ser a maneira geométrica, a partir de desenhos. Logo, eu percebo que esta abordagem também não é muito simples, porque requer alguma visão geométrica dos problemas e das respostas que eu vou dar às perguntas e a esses problemas. Essencialmente, em termos de visualização, é suficiente bem perceber aquilo que eu vou dizer no caso n igual a 2. Porque os desenhos todos que eu vou fazer vão ser, nesse caso, n igual a 2. E porque, na verdade, mesmo no caso geral, é n, do n é qualquer, basta uma representação em n igual a 2 para adquirir alguma intuição sobre o caso geral. Logo, eu recordo o que é o conjunto de nível de uma função dessas, uma definição que nós vimos ao início, okay? Vamos notar, aqui vou usar uma notação um bocadinho diferente, aqui como é a função f, vamos chamar este conjunto f maiúscula k, é simplesmente o conjunto dos P pertencente a Rn, tal que f de P é igual a K. Logo, é o conjunto dos pontos do espaço partida, cuja imagem é K. E aqui, cuidado, eu aqui tenho Rn, porque o domínio da função que eu estou a considerar, a minha função é C infinita, e o domínio desta função f é Rn. Aqui, normalmente, teríamos que pôr o domínio de f. Logo, aqui vamos começar com um pequeno lema. Uma pequena propriedade, vamos chamar isto de um lema. E vou pô-lo de uma forma, na verdade, na forma de uma pergunta, que é, bom, imaginamos que, e aqui vamos colocar-nos novamente em n igual a 2, mas imaginando que estamos em n qualquer. Logo, vamos olhar aqui uma curva, um pedaço da curva de nível de f, ou seja, do nosso fk. Vamos olhar aqui um ponto P0 desta curva de nível, e nós sabemos que, para esta função, do ponto P0, a função f vai ter um certo gradiente, que eu vou escrever desta forma. Estou aqui a pôr o gradiente da forma mais arbitrária possível. Temos aqui um gradiente, e isto pode ser, aqui neste caso, é uma curva, mas para n qualquer poderá ser uma superfície ou até um volume no espaço de dimensão superior. Também vou querer aqui representar o plano tangente a esta curva, no ponto P0. Logo, isto é o que é a curva tangente, a reta tangente, ou o conjunto tangente, o hiperplano tangente, no caso geral, hiperplano tangente, à curva fk em P0. E o objetivo deste lema é responder à seguinte pergunta. Qual é a equação deste hiperplano, do hiperplano? Logo, isto parece uma pergunta extremamente abstrata e absolutamente impossível de responder com os dados que nós temos, mas tem uma resposta relativamente simples de determinar, de encontrar. E o que eu vou usar é sempre aquele mesmo teorema, que é que o comportamento da função, imaginamos que estamos em um ponto, em P0, ou na vizinhança de P0, ele é
caracterizado pelo polinómio de Taylor da função. Logo aqui, como nós nos preocupamos do hiperplano tangente, vai ser suficiente para ter acesso à informação sobre o comportamento tangente das derivadas de f, vai ser suficiente uma aproximação de ordem 1. Ou seja, gradiente de f em P0 vezes P menos P0. E reparem aqui que esta formulação ela não faz tanto aparecer a dimensão do espaço. Só precisamos saber é que, no fundo, este objeto aqui pertence a R, o valor da função tem valor em F, uma coisa, isto pertence a R, o gradiente vai pertencer a Rn e o vetor de deslocamento, infinitivo de deslocamento, vai ser também um vetor de Rn. Imaginamos que, por exemplo, P tem coordenadas x1, xn. Só que aqui vamos aplicar num ponto P0, que é um ponto desta curva de nível, deste conjunto de nível da função fk. E o conjunto de nível de cota k é o conjunto onde os valores da função são k. Aqui eu sei que isto é igual a k. Até aqui tudo bem. Por além disso, aquilo que me interessa, e que é mesmo importante, é perceber como é que se comporta geometricamente a curva fk, o conjunto fk, quando eu pego um ponto P deste conjunto, mas P próximo de P0. Em particular, eu quero que P pertença também a fk. É esta, ou seja, o hiperplano tangente vai ser um hiperplano, imaginamos aqui uma reta, a reta tangente, ela vai aproximar a curva de nível. Logo, eu quero perceber como é que o ponto da curva de nível se comporta quando esse ponto está próximo de P0. Logo, em particular, este f de P, ele é igual a k. Logo, o que é que isso implica? Implica que nós temos que k é aproximadamente igual a k mais qualquer coisa. Logo, quando eu faço a diferença k menos k, isto vai me dar que este qualquer coisa, que está aqui, ele é necessariamente próximo de zero. À ordem 1. Esta é uma aproximação de ordem 1. Ordem 1 só envolve expressões de grau 1. Logo, é isto que vamos analisar com um bocadinho mais de precisão. Eu não queria apagar tudo. Logo, vamos só apagar o que está aqui em frente, definição do conjunto de nível. E vamos aqui. Logo, aquilo que eu tenho é que, cuidado, é esta coisa aqui que é próximo de zero, este quadrado. Eu tenho que, para todo P próximo de P0, P pertencendo à curva de nível de cota k, eu tenho P menos P0, que é aproximadamente igual a zero. Mas isso quer dizer o quê? Geometricamente. O que é que significa dizer que, quando eu pego aqui um ponto próximo de P0, o produto interno deste vetor, P menos P0 com o gradiente, é zero. Bem, isto quer dizer que o gradiente em P0, ele é aproximadamente, entre aspas, ortogonal a FP. Vou fazer aqui outro desenho, em grande, para ser um bocadinho mais perspectiva. Imaginamos que aqui temos esta curva que é assim. Isto é imaginamos que estamos a fazer aqui um zoom desta situação.
desenhamos aqui, então, o ponto P0, desenhamos aqui o plano tangente, e aqui na vizinhança do ponto P0, vamos olhar aqui um ponto P, tenho aqui o vetor gradiente, que eu vou desenhar a ortogonal, porque é isso que ele é. E o que é que esta expressão aqui nos diz? Diz-nos que quando eu faço o produto interno deste vetor, ou seja, o deslocamento, P menos P0, com o gradiente, isto vai me dar 0. Eles são ortogonais. Não é muito difícil ver que esta propriedade é a propriedade que vai definir o plano tangente. Logo, a ortogonalidade do vetor gradiente, ele é ortogonal ao plano tangente em P0. Okay? Na verdade, é ortogonal ao plano tangente em P0. E logo, qual é a equação do plano tangente? Bem, a equação do plano tangente é simplesmente aquela equação que nós temos aqui acima, a equação do hiperplano tangente, ou da reta tangente, no caso do desenho que nós temos a fazer, tangente é simplesmente df P0, P menos P0, é igual a 0. Logo vamos ver aqui 2 exemplos. Vamos apagar estas coisas. Vamos ver o primeiro exemplo, que é o caso do desenho da representação, que eu fiz aqui, que é o caso n igual a 2. Então, como é que se traduz esta condição? Então, no caso n igual a 2, vamos ter P0, que é um ponto genérico, x0, y0. E vamos ter o ponto P, também com coordenadas x e y. Então, o que é que vai ser esta condição? Gradiente de f em P0 interno P menos P0 vai ser simplesmente o produto interno entre o gradiente de f do ponto x0, y0 e o vetor x menos x0, y menos y0. Isto é igual a 0. E isto é equivalente a dizer que a derivada parcial de x em x0, y0 vezes x menos x0 mais a derivada parcial do y em x0, y0 vezes y menos y0 é igual a 0. Isto é a equação de uma reta. A reta tangente. A equação desta reta tangente. No caso de dimensão onde n é igual a 3, a fórmula é exatamente idêntica. A única diferença é que nós vamos ter agora 3 componentes. O P vai ser x, y, z. O nosso vetor gradiente agora também vai ser um vetor com 3 componentes, que eu não vou escrever sempre, ou seja, vamos escrever df sobre dx em P0, df sobre dy em P0, df sobre dz em P0, e a equação do plano tangente, à superfície de nível. Lembram-se que era fx, y, z igual a k em P0 é, então, derivada parcial de x em P0 vezes x menos x0 mais derivada parcial de y em P0 vezes y menos y0 mais derivada parcial em ordem z em P0 vezes z menos z0 igual a 0. E a gente sabe, porque tivemos alga, e alga ensina-nos estas coisas, que isto é a equação de um plano. Plano. A outra propriedade
que é interessante, que eu vou chamar, desta vez, propriedade, é a seguinte, é que o gradiente de f em P0 aponta para a direção das cotas crescentes. Das cotas crescentes. Logo, das cotas do quê? Vamos olhar aqui uma curva de nível que eu chamei FK. Vamos olhar aqui um ponto P0. Nós sabemos que o vetor gradiente vai ser um vetor que é ortogonal à curva, ao conjunto de nível. E o argumento de regularidade, aqui não é muito difícil intuitivamente perceber isto, que se eu olhar uma cota FK' com K' maior do que K, mas próximo de K, o conjunto de nível que eu vou obter vai ser um conjunto de nível que não se vai afastar muito deste conjunto de nível. E eu aqui estou a usar o facto que a função é de classe infinita para dizer isto. Logo, é isto que este resultado diz, é que se eu for na direção do gradiente, eu vou cortar, o gradiente vai, entre aspas, cortar no sentido de interseta aqui, cotas, conjuntos de nível da função, de cotas que são superior. E se eu estiver aqui do outro lado, do lado oposto, ao conjunto de nível de cota K, isto vai ter um conjunto de nível de cota K segunda com K segunda que é inferior, mas próximo de K. Logo, como é que somos capazes e porquê que somos capazes de justificar esta propriedade, que mesmo assim é bastante interessante, porque permite, entre aspas, ordenar os conjuntos de nível da função. É simplesmente porque nós sabemos que a derivada direcional de f em ordem a um certo vetor, do ponto P0, o que é que aponta? O que é que nos dá? Dá-nos o valor da derivada da função quando ela é restrita à direção do vetor v. E nós sabemos que ela é máxima quando o vetor v é igual a gradiente de f em P0 sobre a norma do gradiente f em P0. Isto é o resultado. Por acaso está demonstrado não no resumo teórico, mas num vídeo de resolução das aulas práticas. Bem, e não é muito difícil, também nesse vídeo, isto também está na semente, de ver que nós podemos calcular isto vai ser igual a mais gradiente de f em P0. E eu estou implicitamente aqui a assumir que o vetor gradiente é não, logo isto é estritamente positivo. Logo é claro que nesta direção, que é a direção onde a derivada direcional é máxima, esta derivada direcional é máxima e é positiva. Isso quer dizer que na direção que é apontada por este vetor, os valores da função vão aumentar. Isso quer dizer que aqui, neste sentido, o FK', ou seja, os valores das funções neste segmento aqui, vão ser crescentes à medida que eu vou seguir a direção do vetor gradiente. Da mesma forma, que se eu for no sentido contrário, continua a ser crescente, isso quer dizer que para a curva cor de laranja vou ter valores da função que são inferiores a K. Não se esqueçam que aqui
O nosso f de P0 pertence a esta curva, este conjunto de nível, quer dizer que vale K. Se eu aqui representar, imaginamos um ponto P1, eu vou ter f de P1 que vai ser igual a K', e que vai ser maior do que f de P0, que é igual a K. Mesma coisa com K'. Bem, com estes resultados preliminares, podemos agora enunciar o teorema da função inversa. Okay. Teorema da função, ou seja, teorema da função, não é inversa, desculpa, é implícita. Logo aqui vamos mudar um bocadinho as notações. Em vez de olhar funções de Rn para R, vamos olhar uma função de Rn mais 1 para R. Isso, no fundo, porquê o n mais 1? Porque nós vamos querer escrever o ponto genérico de Rn mais 1 da seguinte forma: x, y. Isto vai f de x, y. Logo, como se fosse, no fundo, n mais 1 fosse igual a 1 mais 1, ou seja, n mais 1 fosse igual a 2. Logo, aqui nós temos o x, que é um vetor de Rn, e nós temos o y, que é um número real, R. Rn mais 1 é Rn vezes R. É o produto cartesiano. Logo, eu vou olhar esta curva de nível, este conjunto de nível, que eu lembro corresponde aos valores de x e y, tais que em x e y a função vale K. E vamos considerar um ponto P0, que eu vou escrever da forma x0, y0, pertencendo a fk. Ok? Logo, não esqueçam que aqui podem imaginar que o n é igual a 1. Isto vai corresponder a R2. Estamos em R2. E temos um ponto xy pertencendo a R2. Logo, a pergunta é a seguinte. Imaginamos, vamos fazer aqui esta representação. Temos aqui a direção do y. Temos aqui a direção do x. Logo, a direção do y corresponde a uma dimensão 1. A direção do x, que só desenhamos aqui no desenho, tem dimensão 1, mas vai corresponder a uma direção Rn. E nós imaginamos aqui, neste plano, na verdade é um espaço, que temos este conjunto de nível, que eu vou descrever como uma linha, que é o conjunto de nível de cota Fk. Vamos representar aqui o ponto P0. Logo Fp0, por definição, não é P0, desculpa. F é x0, y0, pertencendo a esta coisa. E o teorema da função implícita quer responder à seguinte pergunta. Na vizinhança de P0, x0, y0, quando é que Fk, ou seja, o conjunto de nível Fk, logo, o que é que se entende por na vizinhança de P0? Ou seja, isso quer dizer que estamos num pequeno disco à volta do ponto P0, ou seja, estamos a nos interessar, no fundo, na interseção entre o conjunto de nível e essa vizinhança, esse disco aberto, esta bola aberta, quando é que Fk pode ser, e aqui entre aspas, geometricamente descrito pelo gráfico de uma função φ, ou seja, que vai de Rn para R,
Ponto. Logo, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que para xy próximo de x0, y0, dizer que xy pertence ao conjunto nível de cota k é equivalente a dizer que y é igual à imagem de x. Logo, isso quer dizer essencialmente que a curva em azul, esta interseção entre o conjunto nível e a vizinhança, a curva azul, é o gráfico de uma função. Isto parece, mais uma vez, ser uma pergunta bastante complicada. E reparem também que este ponto pertence aqui à curva. Logo, isto também pode ser, a conjunto de nível, também pode ser descrito da seguinte forma, ao dizer que f de xy igual a k, ou seja, o xy por f, a imagem de xy por f igual a k, equivale a y é uma certa função de x. Isto parece uma pergunta muito, muito complicada de se resolver. E a demonstração é relativamente técnica, mas é fácil de responder esta pergunta geometricamente. E é isso que eu vou mostrar agora. Eu vou fazer aqui um desenho de um patatoide, e vamos dizer que esta curva, em forma de batata um bocadinho estranha, é o nosso conjunto nível de cota k. E vou colocar aqui os eixos. Tomam atenção que aqui o único eixo é o y. Na direção do x temos n eixos, que são, porque o x está em dimensão Rn, mas nós estamos a visualizar aqui para n igual a 1. E logo a questão é tentar perceber em que sítios do conjunto FK é que a curva, o conjunto de nível FK, não é o gráfico de uma função y igual a φ de x. E logo, não é difícil de ver que se eu estiver aqui, imaginamos aqui que temos uma tangente vertical, vamos imaginar que aqui também nós temos uma tangente vertical e aqui uma tangente vertical. Se eu estou na vizinhança destes pontos, eu não posso ter uma função y igual a f de x. Aqui y não é uma função de x. Simplesmente porque se fosse, reparem, se eu tivesse aqui, se pudesse associar a um valor de x um valor de y, a gente repara aqui que temos duas interseções. Logo, teríamos uma função que não nos dá um valor de y, mas dá-nos dois valores de y. É a mesma coisa que acontece aqui, nesta vizinhança. A mesma coisa aqui, temos duas interseções. Logo, não podemos escrever y funcionalmente em função de x. Reparem que se eu considerar um ponto, por exemplo, aqui, onde temos uma tangente desta forma, então isso sim, se eu fizer aqui uma pequena vizinhança, então simplesmente aproximando a curva de nível pela sua tangente, a gente percebe que temos uma função que é próxima da função tangente da curva de nível. Aqui, de facto, temos uma relação funcional entre x e y, porque só temos aqui uma interseção. Temos aqui outro valor de x, vai dar um único valor de y. E qual é, então, a diferença entre estes pontos e estes pontos? A diferença é simplesmente que nos pontos que eu representei com um plano tangente vertical, eles correspondem a pontos onde o gradiente de f o gradiente de f é
horizontal. E como é que eu sei que o gradiente de f é horizontal? Não, simplesmente porque eu sei que o gradiente é ortogonal ao plano tangente. Logo aqui também tem um gradiente horizontal. Logo, horizontal, entre aspas, porque o que é que vai ser o gradiente de f, no caso geral, vai ser as derivadas parciais de f em ordem a x1 e a xn, mais a derivada parcial, acrescentando a derivada parcial de f em ordem y. Não esquecemos que f é uma função de x e y, e o x pertence a Rn, e o y pertence a R. Logo, aqui um abuso de linguagem que eu vou usar é perguntar sempre a escrever as derivadas parciais. Isto eu vou simplesmente escrever df sobre dx. Vocês entendem que isto é as derivadas parciais da f em ordem às variáveis x e y, ou seja, na verdade é um gradiente, é um vetor que pertence a Rn. Logo, dizer que o gradiente é horizontal é dizer que, no fundo, que esta derivada parcial em ordem a f, ela é nula. Logo, eu não tenho, ou seja, eu não posso representar na vizinhança de um ponto, ou seja, eu não consigo representar a curva, o conjunto de nível, como o gráfico de uma função de x, em vizinhança de pontos onde a derivada parcial do f em ordem y é igual a zero. Eu só posso fazê-lo quando eu sei que a derivada parcial, ou seja, aqui também temos o gradiente, gradiente f, aqui, vamos fazer aqui o gradiente de f, também está aqui, eu tenho que df sobre y é diferente de zero. Pronto, logo aqui vamos escrever, resumir um bocadinho estas considerações. O que é que se passa? O que é que nós vimos? Quando df sobre, e tentar um bocadinho justificar também, df sobre y, df de y em P0 é igual a zero. O que é o plano tangente? O plano tangente a fk em P0. Nós vimos, acabamos de ver o gráfico do plano tangente, essencialmente nós temos df dp0 vezes o vetor x menos x0, y menos y0. Logo, se esta derivada parcial ela é nula, igual a zero, isto vai ser equivalente a dizer que df sobre dx em P0 vezes x menos x0 é igual a zero. Esta coisa é igual a zero. Logo, nós temos aqui a equação do plano tangente, fk, e eu sei que o plano tangente ele é próximo de fk. Nós temos aqui, novamente, um pequeno desenho. Imaginamos, estamos nesta situação. Temos aqui o ponto P0. Temos o nosso gradiente de f em P0, que é horizontal, ou seja, o plano tangente vai ser uma coisa que é assim, cuja equação é assim, e nós vemos que a equação não envolve o y. Y não aparece. Logo, se eu tivesse o gráfico, imaginamos se eu tivesse aqui esta parte do conjunto que fosse caracterizado por gráfico de uma função, eu teria aqui derivadas parciais diferentes de zero em relação a y. Não está muito bem explicado, mas essencialmente, se o y não aparece, nós não conseguimos resolver em y. Que a ideia ingênua, a forma ingênua de escrever isto é que não conseguimos resolver em ordem a y.
Isto corresponde a dizer, ao final de contas, que esta equação f de xy igual a k, quando xy é próximo de x0, y0, não se resolve em ordem y. Porquê? Porque esta equação ela é aproximada por esta equação. Porque isto é a equação do plano tangente. Isto é a equação do FK. Aqui temos o plano tangente. Aqui temos o plano da função FK. Logo, são as duas equações, elas são próximas. Porque uma é tangente da outra. Logo, se uma não conseguimos resolver em ordem y, também não vamos conseguir com outra. Isto é um argumento aproximado, intuitivo. O que acontece quando df sobre dy p0, desta vez, é diferente de zero, agora o plano tangente, sim, ele vai fazer aparecer a variável y. A equação do plano tangente vai ser da forma como eu escrevi aqui ali acima. O primeiro termo não muda, df em x em p0, x menos x0. Lembram-se que isto é um produto interno em Rn, mais df sobre dy em p0, vezes y y0, igual a 0. E logo aqui, sim, isto é equivalente, isto resolve-se em ordem y. E eu vou escrever isto noutra folha. Logo aqui, resolvendo isto em ordem y, podem interromper o vídeo para fazê-lo sozinhos. Isto vai dar y igual a y0 menos df sobre dx em p0 sobre df sobre dy em p0 vezes produto interno x menos x0. Bom, cuidado aqui com as minhas notações, cujo objetivo é simplificar, pelo menos as expressões, mas isto aqui é um produto interno. Aqui, este bicho, aqui, ele pertence a Rn. E este bicho aqui, ele também pertence a Rn. Eu estou a tratá-lo como se o n é igual a 1. Muito bem. Logo, esta é a equação do plano tangente, é uma equação que aproxima a equação f x, y igual a k, e é por isso que intuitivamente eu digo que se eu consigo resolver esta em ordem y, esta eu vou conseguir resolver em ordem y também. Logo, implica que existe uma função de Rn para R, tal que f de x, y igual a k é equivalente a y igual a φ de x. Logo aqui, uma pequena precaução que eu tenho que tomar. Aqui escrevi Rn, mas na verdade isto é válido numa vizinhança. Isto não é no Rn, isto é válido numa vizinhança de x0. E esta equivalência, nós queremos demonstrá-la, mas demonstramos intuitivamente numa vizinhança xy, na vizinhança de x0, y0. Logo, o que é engraçado é que eu gostaria que vocês meditassem sobre isso, é que se eu tenho esta equação y igual a φ de x, que satisfaz estas propriedades, o que é quer dizer, o que é o hiperplano, no meu desenho é uma reta, mas o que é o hiperplano tangente a φ em x0? Qual é a sua equação? Bem, estas coisas aproximam-se todas umas às outras, ou seja, esta equação aproxima-se a esta, e esta é equivalente à equação y igual a φ de x, ou seja, isso quer dizer que esta equação aqui, ela é uma aproximação desta equação aqui. Uma aproximação à ordem 1. Isso quer dizer que o que aparece aqui são as derivadas de φ.
Logo, simplesmente, qual é a equação do hiperplano tangente em XGER? É esta equação. Esta equação é que dá o hiperplano tangente a φ em XGER. Incrível. E eu percebo que isto pode ser difícil para vocês imaginarem, já porque é difícil e porque eu também não estou a explicar tão bem como queria. Mas, pronto. A ideia aqui não é fazer a demonstração a sério, porque a demonstração a sério, aí é que vocês não iriam perceber nada. É tecnicamente muito complicada. São preciso ferramentas que vocês não têm até. Não vou mais longe do que isso. Agora, intuitivamente, eu espero que vocês aceitam estas justificações. Outra informação, então, se o hiperplano tangente é esta curva em x0 é aquela, é que eu tenho. Então, o que é φ' de x0? Φ' de x0 é simplesmente menos dx em P0 sobre df sobre dy em P0. E reparem, não esqueçam que é uma vizinhança aqui de x0, a função, o espaço de partida da função φ está em Rn. Logo, este objeto aqui, na verdade, eu devia escrevê-lo, o gradiente de φ em x0. Isto é o gradiente de f em ordem às variáveis x1 até xn. Isto pertence a Rn. Isto também pertence a Rn. Mais explicitamente, seja, esta coisa, devia escrever mesmo assim com o gradiente φ em x0. Isto vai ser o quê? Isto vai ser menos dr sobre dx1 em P0 sobre df sobre dy em P0 até df sobre dxn em P0 sobre df sobre dy em P0. Temos aqui as derivadas parciais do φ em ordem às variáveis x1 até xn. Finalmente, estamos aqui quase a concluir, temos o último teorema, que é o teorema dos multiplicadores, escrever mal, multiplicadores de Lagrange. O que temos aqui para este teorema, vamos considerar duas funções, f de Rn para R, vamos olhar a função G de Rn para R, ambas as funções vou considerar sempre que elas são de classe C infinita, e vou considerar os conjuntos de níveis correspondentes, ou seja, o conjunto de nível de G de cota K, vamos escrever GK, ou seja, o conjunto dos pontos, tal que G de X é igual a K, e também vou considerar os conjuntos de nível da função f, vou escrever fk, que é o f de x igual a k. Logo, o teorema dos multiplicadores de Lagrange, ele responde a que pergunta? É simplesmente quais são os extremos relativos. Procuramos os extremos relativos de f quando os valores de x, x pertence a Rn, ou seja, este conjunto aqui é um subconjunto de Rn, são restritos ao conjunto de nível GK, da função G. Logo, nós queremos caracterizar os extremos relativos de f condicionados por G. É uma boa pergunta, não acham? Eu acho que sim. Logo, como é que nós vamos fazer a demonstração? Eu não estou a dizer a resposta. Nós vamos chegar à resposta. Logo, isto não é uma demonstração, mas mais uma vez é
um raciocínio geométrico que vai nos justificar, pelo menos intuitivamente, a resposta. Vamos olhar aqui um pedaço desse conjunto de nível de GK. Sim, porque o conjunto GK, aliás, é o conjunto dos valores x, tal que G de x é igual a K. E vamos tentar perceber em que valores a função f tem máximos ou mínimos. Logo, vamos aqui olhar um ponto qualquer desta curva de nível. E o que é que sabemos sobre este ponto? Bom, para já nós sabemos uma informação que é bastante importante, que é que neste ponto o gradiente de G é ortogonal. Tem aqui o gradiente de G neste ponto, vou chamar este ponto P, é ortogonal. Depois eu quero perceber se P poderá ser ou não um máximo ou mínimo relativo de F. Logo preciso de ver qual é a informação que eu tenho sobre F. E uma informação que eu tenho sobre F em P é simplesmente o gradiente da função em P. Eu posso aqui olhar, imaginamos que o gradiente da função em P, ele é assim. Eu estou a fazê-los da mesma intensidade, ou de comprimento parecido, mas não tem que ser de comprimento parecido, é simplesmente porque não tenho espaços. E aqui eu vou mostrar a direção que é gerida por este vetor, o vetor diretor desta reta, que passa por P. E como é que varia, ao final de contas, F na vizinhança de P. E eu sei que F na vizinhança de P, o gradiente, ele aponta. Aqui vamos fazer desenhos. Aqui em P eu tenho uma certa um certo conjunto de nível da função f. Aliás, aquilo que passa por P vai ser f índice f de P, que é o valor de f em P. Eu quero saber depois os outros que são próximos, eu sei que eles vão ser parecidos assim. Eu quero saber como é que a função f vai variar na vizinhança de P, e quando os pontos, ao final de contas, eles são pontos da curva, ou do conjunto de nível da função G. A questão é, este valor aqui, ele é maior ou mais pequeno do que o valor em P? Chamamos este ponto aqui P1. Eu sou capaz de dizer, de comparar f de P1 e f de P? Sou. Por que é que eu sou capaz de comparar? Porque eu sei que o gradiente de f, ele aponta para as cotas crescentes. Logo, se eu estou acima numa curva de nível que é acima da curva de nível f de P, o valor f de P1 vai ser maior do que f de P. E se eu estou abaixo, o valor f de P vai ser maior do que f de P2. E isso quer dizer o quê? Quer dizer simplesmente que se o gradiente tiver esta direção, o ponto P não pode ser máximo. Porquê? Porque na vizinhança do P, dentro da curva de nível de G, temos valores inferiores a f de P e temos valores superiores. Logo, qual é a condição necessária para P ser um máximo ou mínimo desta função? É relativamente fácil de ver. Vamos fazer aqui outro desenho. Daqui vou fazer um zoom para ser mais bonito. Vou fazer aqui o nosso gradiente. É o mesmo desenho. Isto é G de Q. Isto é o gradiente de G em P, neste ponto. E vamos ver o que é que acontece quando eu vou supor que
o gradiente de f tem, isto são supostamente dois vetores paralelos, ou seja, estou a dizer que g de f de p é paralelo e no mesmo sentido do que o gradiente de f. Então, o que é que se passa aqui? Aqui continuo a fazer o desenho, ou seja, isto é em tracejado, é a reta direta, a reta cujo o gradiente de f é um vetor diretor, e aqui vou representar as curvas de níveis. Aqui imaginamos a curva de nível f de f de p. Aqui temos outra curva de nível maior, aqui temos outra curva de nível mais baixo. E vamos olhar o que é que se passa quando eles são paralelos e na mesma direção. Então, sim, eu aqui voltei atrás porque eu estava a começar a fazer uma representação que não é que esteja errada, mas não é a maneira mais rápida de chegar à conclusão e, sobretudo, a maneira mais clara. Aquilo que eu vou sugerir aqui, ou seja, neste desenho que nós vimos, é que se o gradiente fosse desta forma, então o ponto P não pode ser o máximo nem o mínimo da função. E eu deixo vocês perceberem que, da mesma maneira, imaginamos que eu pegasse no vetor que fosse assim, eu teria uma representação semelhante, ou qualquer vetor que não seja paralelo ao gradiente nunca poderá representar o máximo ou o mínimo da função. Logo, por um processo de eliminação, nós percebemos que o vetor gradiente de f, se ele não for colinear ao vetor gradiente de g, não se trata nem do mínimo nem do máximo. Logo, é isso que eu vou talvez exemplificar mais uma vez. Imaginamos que agora nós temos aqui este vetor g, que é o desenho que eu estou a sugerir que vocês façam, e imaginamos que agora o nosso vetor gradiente, por exemplo, de f, ele aponta aqui. Se eu for agora representar as curvas de nível, aqui falta pôr a direção do gradiente de f. Se eu for representar as curvas de níveis de f, elas vão ser assim, imaginamos, assim. Isto tudo para dizer que aqui vai corresponder a cotas, ou seja, estas coisas aqui são curvas de níveis da função f. Aqui as cotas são crescentes, ou seja, aqui vamos aqui chamar P1, como fizemos aqui P, aqui P2. Aqui espero que seja claro para toda a gente que f de P2 é inferior a f de P e é inferior a f de P1. Porquê? Porque o gradiente aponta na direção das cotas crescentes. Esta seria f de cota f de P1, simplesmente porque é o conjunto dos pontos onde a função f tem valor f de P1, e esta aqui é a cota, é a curva, a conjunto de nível de cota f de P2. Este aqui é o conjunto de nível de cota f de P. Logo, por processo de eliminação, os máximos e os mínimos da função f condicionados à curva de nível de g de cota k só são possíveis se o gradiente de f é colinear ao gradiente de g. Conclusão, aqui, aliás, posso escrever a conclusão, sim. Conclusão. Máximos e mínimos de f condicionados aos valores, aos pontos do conjunto de nível de G de cota K são soluções. São soluções
do seguinte sistema de G de X igual a K. Ao encontrar esse ponto, temos que simplesmente resolver esse sistema. Pronto. É tudo. Bons estudos e boa continuação.